saio exatamente do governo, saio do poder, mas voltarei nos braços do povo. E assim o fez. É tanto que depois ele acaba se tornando o presidente eleito. E em 1945, quando ele sai exatamente do governo, após a tirada dele pelos militares, ele simplesmente foi eleito senador por 2 estados e por mais de 10 estados, 9 estados na verdade, ele foi eleito deputado federal. À época era possível. À época os candidatos eles poderiam ser colocados não só no seu estado de origem, não só no seu domicílio eleitoral, mas também ele poderia concorrer em vários locais, em várias tentativas. Procurar o professor Marcos, ver se ele já entrou, para que nós possamos conversar. Lucas, boa noite. Boa noite, João Felipe. Boa noite, Samla. Boa noite a todos presentes. Estamos só aguardando. Outra coisa também, quando nós, quem está ali, Toninho também, um abraço, Toninho. Quando nós falamos na questão da quarentena, quando nós falamos do Enem, é fundamental que o discurso seja uníssono. Bora, François, boa noite, cara. Mais tarde, bora rir, não é, François? Já fiz a divulgação, repito, mais tarde teremos o... quase o pica-pau o cabelo, né? E a sobrancelha, rapaz, estresse, que ela foi embora, alopecia. Diga aí, François. A vida que segue, e há problemas bem maiores que esse. Mas às 19 horas o professor François, no Instagram dele, acompanhe. É interessante que vocês possam acompanhar e vamos rir um pouco, claro. O professor Marcos César já está conosco. Possamos agora começar uma conversa sobre a Era Vargas. Uma temática que tanto ele quanto eu temos, como posso dizer, não só uma infância, não só uma admiração, mas um gosto muito grande em conversar. Boa noite, Marcos César. Seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Tudo em paz? Tudo na paz. Eu conversei com o pessoal um pouco a questão do projeto Enem na Quarentena, que é uma continuidade daquilo que nós já fazíamos e fazemos, claro, voltaremos a fazer com o fim desse período de isolamento social, em escolas as mais variadas, principalmente escolas públicas, estaduais e municipais, para uma conscientização, para que as pessoas entendam mais a história. E claro que nas próximas, a gente também já conversou um pouco, teremos também filosofia e sociologia. São duas paixões que nós compartilhamos, já que o SEMI, já que o conhecimento não se restringe a uma disciplina, mas a relação entre elas, uma questão interdisciplinar e até trans em conteúdos diversos, temas diversos, ciências diversas, que não são academicistas, que não são da sala de aula, são importantes. Mas vamos para a Era Vargas. Pode começar, Marcão. Thales, só um comentário. Quem entrou agora foi o Pedro Bandeira, né? Grande professor Pedro Bandeira lá de... Jabuti. Grande figura. Ele é gente boa. E aí, amigão, tudo em paz? Tudo na paz. Pitoco já está lá fora, que se ficar aqui dentro, você sabe que ninguém tem aula de nada. Thales, eu não sei se é verdade, mas eu recebi agora no grupo do WhatsApp, parece que o Fátima decretou uma lei seca aqui no Rio Grande do Norte, é? Tá sabendo de alguma coisa disso aí? Lei seca, ainda não. O local não tem validade ainda. Não, é isso que eu tô te perguntando, porque eu tava aqui entrando aqui no Instagram, aí que no Zap entrou mandaram pra gente aqui um negócio no grupo, né? De uma lei seca decretada por Fátima. Eu não sei se é fake, se é verdade mesmo, mas eu vou averiguar se realmente isso procede, né, cara? Como se diz. Bom, Thales, sobre Vargas, a gente tem N contextos para a gente falar, né? N situações políticas, econômicas e culturais. Como a gente já discutiu em outras oportunidades, é uma figura extremamente complexa, inteligente, estrategista, né? Para alguns, é um dos fundadores do populismo, né? É um cara que vai fundar a perspectiva populista no Brasil, né? Para muitos, soube como ninguém utilizar tanto o rádio como o jornal, como os próprios discursos, né? Inflamados e empolgantes para a época, né? Então é uma figura que ainda hoje desperta vários estudos, várias pesquisas, né? No âmbito da história.
E o contexto também que ele viveu, né, Thales? É bem interessante a gente analisar aquele contexto da República Velha e, posteriormente, ele mesmo com a Era Vargas, quando ele foi presidente do Brasil por 15 anos, né? E uma parte desse período com uma ditadura. Que aí, Thales, é um contexto que a gente começa a discutir, né? A partir da aula passada, quando a gente começou a perceber, analisar, né? O que foi Uhum. as eleições de 1929, né? Na qual a Aliança Liberal de Vargas, né? Perde as eleições para o Júlio Prestes, né? Tem um dado interessante aí, Thales, um caos, acho que é um caos histórico, né, para a gente, que quando Vargas perde a eleição de 29 para o Júlio Prestes, né, a Aliança Liberal perde, o Vargas, há uma troca de ideias do Vargas com a oligarquia paulista, a oligarquia cafeeira, de ele até ficar como ministro, né? Eu estava vendo um contexto histórico disso aí de uma passagem. Então, o Vargas foi lá também para ver se conseguia, tipo, ser ministro. Porque há uma discussão que a perda da eleição, ele vai lá para São Borja, né, onde ele tinha uma fazenda, e de boa. Então, tipo assim, né, perdi, tudo bem. A gente não esquece que o Vargas ele foi ministro do governo de Washington Luiz, né? Então, ele fazia parte daquela oligarquia cafeeira, aquela oligarquia paulista, né? E há uma ideia de que ele tenha ido pedir um cargo lá, negociar um cargo, ele era político, né? E aí, no caso, Emi Emanuele, Salazar do Gugel, estamos de volta, Emi. Assim que passar isso aí, a gente volta. E aí a gente começa a discutir essa situação, né? Como você disse na aula passada, Thales, na live que a gente fez a semana passada, o contexto da morte de João Pessoa, né? A questão do conflito passional aqui e briga de família oligárquica com João Dantas, aquele contexto que a gente conhece bem aqui no Nordeste, que se cria um clamor muito grande, né, a partir daí da morte de João Pessoa, do seu assassinato. E aí, como eu falei para você no início, Thales, o Vargas ele vai usar isso muito bem, cara. Ele vai, como é que eu vou te dizer, Thales? Ele vai fazer um capital político desse acontecimento, né, juntamente com Minas Gerais, que já tinha apoio. E eu acho interessante, Thales, a gente começar a falar agora a entrada do Rio Grande do Sul na política brasileira, no sentido assim mais forte, né? Porque até então a gente tinha tido a Guerra dos Farrapos, né? Que eles chamam de Revolução Farroupilha, né? Então, tu vai lá no Rio Grande do Sul, quando você olha, né? Tem contextos lá ligados à Farroupilha, tem a festa Farroupilha, e eles tratam de um movimento que mudou o Brasil, né? Eu conversando lá com o pessoal de lá, quando eu fui, para eles é o maior movimento que o Brasil já teve, né? Até alguns dizem que ali foi fundado o país Rio Grande, né? O gaúcho, né? E assim, a política, mas aí a gente teve a opinião do segundo reinado. O contexto mesmo que a gente percebe, Thales, é agora, a partir de 29, 30, uma entrada assim pesada, né? Porque no caso agora o Vargas é gaúcho, né? E ele vai trazer também aqueles políticos do Rio Grande, como os militares do Rio Grande do Sul para a política nacional. Então a gente tinha um eixo o quê? São Paulo, né? Rio de Janeiro. Aqui, por incrível que pareça, o Nordeste presente, né, nessa política nacional, né? Através de Alagoas, através da Bahia, a própria Paraíba, né? Mas agora a gente vai ter, Pernambuco também, né? A gente vai ter agora a entrada do Rio Grande do Sul de uma forma forte, né? Vargas, aqueles antigos tenentes também agora, muitos são gaúchos, né? Vão entrar com ele. E aí, aquele crime passional de João Pessoa determina o quê, Thales? Determina a revolução ou barra golpe de 30, né, como a gente já discutiu isso na aula passada, que foi a questão de como o próprio Vargas vai usar esse capital de revolução de 30, né, para dizer que é o grande líder de uma nação. Thales, só um comentário. A gente não esquece que os anos 30 os anos do nacionalismo, do patriotismo e dessa ideia de uma história nacionalista, né? Muito forte. Marcos, Né? Vai, Thales. inclusive, quando você fala nacionalismo, eu estou aqui com a bandeira de Mossoró, é desconhecido de muita gente, aqui Valeu, tá Rosal. no busto, que é isso, rapaz. Mas, apesar que eu não nasci em Mossoró, mas eu me sinto moçoroense, eu moro aqui desde 2 anos de idade, quando meus pais me adotaram, e tenho como minha cidade. Mas o que é que tem a ver essa bandeira, o que é que tem a ver com o seu comentário? Vamos lá.
Essa ideia do nacionalismo, patriotismo é tão forte, tão bem usado por Vargas, que há uma supressão, ele supre as bandeiras dos estados, e a única usada praticamente é a bandeira do Brasil. Ou seja, a identidade dos estados acabam sendo suprimidas, acabam não tendo relevância, e acaba exatamente ascendendo a ideia do nacionalismo, desse patriotismo. E Vargas, além de tudo, ele é altamente atual é quase uma redundância, mas quase um trava-línguas, mas é interessante o quanto ele ainda é vivo entre a gente. Por mais que Brizola não esteja como sendo um herdeiro dele, mas hoje se debate muito o trabalhismo. A ideia do intervencionismo, que nós vamos falar durante essa live, com certeza, aqueles e aquelas que estão acompanhando, tem uma galera aí, inclusive a Daiane, você falou, a M Emanuele, o Diego Araújo, a Kícia, também estão acompanhando a gente. E, Marcos, é interessante quando você coloca isso, porque... E aí você fala, eu moro bem pertinho, moro aqui na Delfino Freire. Vargas, a gente estava comentando mais cedo, num teste, até o Lucas está nos auxiliando aí, é bem interessante, porque ele é um verdadeiro camaleão. A história do Brasil, ela existe antes e pós-Vargas. Vargas é aquele que une a ideia de anjo e de demônio numa mesma pessoa, ora amado, ora odiado, mas sempre lembrado e jamais esquecido. Não tentei fazer uma rima, não, mas acabou saindo. Pode continuar, Marcos. Não, eu concordo com você, porque quando a gente vai trabalhar a ideia porque assim, Thales, são 15 anos de governo, né? E como a gente não trabalha só história política, né? A gente vem de uma ideia de trabalhar a história cultural e as mentalidades de época, a gente vai ter grandes mudanças acontecendo, né, bicho? Thales. E aí, a gente tem essa ideia do nacionalismo. Você pega lá o símbolo do fascismo, né, do integralismo italiano, com a ideia do trabalho, né, o labore, né, como eles colocam. O próprio Hitler, ele vai fazer o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, né, socialista, né? Só que muita gente chega para mim e diz, o socialismo, o nazismo é de esquerda, e não tem nada a ver, né, cara? É uma ideia socialista lá do Hitler, de uma ideia de trabalhadores alemães sobre a supremacia do Estado. Não é o socialismo, não é o socialismo marxista, não é as ideias de Karl Marx que estavam sendo colocadas em voga, não tem nada a ver. E o lema também do Hitler é trabalho, né? Trabalho sob a batuta do Estado, que aí é outro ponto também que a gente vai ver do Vargas, né? Não esquecemos que a gente teve uma crise de 29, a culpa recaiu sobre o liberalismo, né? Aquela liberdade econômica onde todo mundo poderia comprar, vender, lucrar, todo mundo poderia negociar a hora que quisesse, sem uma regulamentação estatal, sem o Estado estar regulamentando isso aí. E é interessante a gente discutir isso, Thales, porque a partir daí começa a ter o quê? O Estado presente. Agora, que Estado é esse? Como é que esse Estado vai regular a economia? Como é que ele vai determinar as ações econômicas? E a ideia do trabalho. O labore vem muito forte, cara. Quando você fala isso, Thales, eu estava vendo ontem, você botou um símbolo lá do pessoal da zootecnia, e aquele é uma rodazinha com tipo uns dentezinhos, né, e tal. E você falando a questão do trabalho. Aí eu lembrei da época de boy, né, quando a gente escutava Engenheiros do Havaí, que tinha um LPs, hoje CDs do Havaí, que tinha muito aquelas rodinhas e tal, né. Então, essa ideia de trabalho vem muito forte também com o Vargas. Então, é nacionalismo, é uma cultura nacional, né, os anos 30 vai trazer muito isso. A cultura do meu país é a melhor, é a maior. Isso é uma política americana, é uma política inglesa, francesa. E, como a gente também mencionou na semana passada, a Semana de Arte Moderna, o Vargas vai adentrar muito esse mundo. Uma história nacional. É tanto que a gente tem uma pequena mudança nos livros de história de ensino médio da época, né, onde a valorização nacional que já existia, ela vai aumentar com o governo de Vargas, né? Então, a memorização do governo dele, tá, vai ser muito forte em resgatar, consolidar essa memória nacionalista. Agora, claro, memória nacionalista vão ser eleitos quem, né? É tanto que estou lembrando o nome dela agora,
é uma professora de história que ela trabalha com ensino e história didática, né? A Selva Guimarães, ela disse que você vai ter agora um ídolo, e o ídolo vai ser um índio. Esse índio vai representar essa memória nacional, o costume do índio, o costume do interior. É tanto que a gente vai ter outro aspecto, depois eu vou falar um pouco do negro, mas esse índio que conhece bem, cara. O Vargas ele é um camaleão, né? Ele traduz essa ideia política, estrategista pra caramba, né? Quando você vai ler a obra Vargas, de Tá dando uma parada, viu, Marcos? Pronto, voltou. Tá cara, normal. a minha internet aqui tá ok, bicho. Acho que deve ser a sua aí, velho. Pode ser. Mas tá beleza? Tá, pode continuar. Então, Thales, aí a gente vai ter, bicho, alguns pontos que eu tava preparando aqui essa live, para deixar isso mais trabalhado para os meninos que vão fazer o Enem, né? Espero que não esse ano, né? Espero que a gente possa fazer esse Enem só o próximo ano, lá para janeiro, sei lá, para dar mais tempo para os meninos se prepararem, né? Mas aí vai ter alguns pontos, Thales, que eu coloquei como base. Aí eu vou dando os pontos e você vai comentando, beleza? Então, Sim, Thales, o que sim. foi que vai acontecendo agora? A partir do governo Vargas, governo provisório, tá? A gente vai ter um governo provisório do Vargas, ele entrou para reorganizar a política brasileira, né? A nova política, uma nova estrutura, nova economia. Vai ter mudança, gente. A gente não pode negar que com o governo de Vargas o Brasil mudou, mas não mudou só por uma questão do que o Vargas queria. Havia também um contexto aí internacional para isso. Eu não trabalho com a ideia de mudança só de um fator nacionalista. É um fator nacionalista e um fator internacionalista. São dois fatores que fazem as coisas mudarem, né? E são contextos de época também. Então a gente vai ter com Vargas agora, desse governo provisório, que depois vai se tornar um governo constitucional, a autoridade do Estado ela vai ser ampliada. O café ainda era a grande economia brasileira, o grande superávit econômico brasileiro era o café, e a importância da oligarquia cafeira nesse contexto político. Até que de início ela vai se revoltar contra o Vargas, né, criando a Revolução Constitucionalista de 32, mas depois aí vai ter uma aliança depois entre Vargas e os cafeicultores, né? Depois, gente, aí a gente vai ter um dado interessante, Thales, que é a vida urbana, né? A gente começa a falar de um Brasil urbano agora, coisa que não era antes. O Brasil ainda era interiorano, era um país ainda rural, né? E a gente começa a falar de um Brasil urbano, cidades, né? Cidades pequenas, cidades de médio porte e as grandes cidades, principalmente as do Sul. E a criação das leis sociais e políticas econômicas para o Brasil da época, certo? Então são alguns pontos que eu estou colocando, Thales, para você já, o pessoal já ir direcionando aí, quando aparecer aqueles textinhos lá da prova do Enem, a galera vai entender melhor o que a gente está colocando. Certo, Thales? Marcos, com certeza. Eu até acrescento naquilo que você falou. Em 1934, durante esse período de 30 a 34, período provisório, não dá nem para entender porque esse termo provisório, já que o mandato de um presidente são 4 anos. Mas surge aí a terceira Constituição do Brasil. Diferentemente, até para quem for fazer a prova do Enem, o Gerson disse, se Deus quiser, vai ser adiado. Vai, Gerson. Vai. O professor Segundo, inclusive, entrou agora, Marcos, e ele estava Segundo é Vascaíno, né, meu compartilhando irmão? exatamente. Ah, segunda de boa, segunda tá na paz. O homem é foda, é fera. E, pessoal, sigam o professor Segundo também. Sempre o professor Segundo de Biologia está fazendo lives importantíssimas para que nós possamos ter, exatamente, digamos, nesse período de isolamento, uma melhor adaptação, digamos assim, até para que ninguém esmoreça para chegar ao Enem. O Jansen, que é servidor, inclusive, do curso de pedagogia, não sei se ele continua lá, está na reitoria, na UERN, e a Larissa, que inclusive é colega minha de trabalho, ela estava assistindo lá em Apodi. Marcos, quando nós falamos dessa questão constitucional, eu acho fundamental, o bom, Marcos, segundo aí falando Vascão, você é vascaíno também, palmeirense vascaíno, aí vocês arrocham no Vasco aí. Mas o Brasil, diferentemente de outros países, pessoal, tem muitas constituições na sua história. Os Estados Unidos teve uma constituição, permanece a mesma até hoje. A Inglaterra tem uma Constituição com quase 800 anos. A nossa, 1988, é nova, recente, é uma menina. Mas em 34, essa nova Constituição, que caso caia na prova do Enem, não é só chamada de Constituição, é chamada também de Carta Magna, ela é a base, é o suprassumo daquilo que é legal ou aceito em um país.
Tudo que não é exatamente aceito pela Constituição, nós damos o termo inconstitucional, caso venha a ser cobrado na prova do Enem. E é essa Constituição que inova não só alguns direitos do sentido trabalhista, mas também o voto feminino. O voto feminino que em Mossoró teve sua questão precoce, não aceita, mas aí sim, em 34 em diante, as mulheres podem votar. Mulheres podem votar? Sim e não, porque havia restrições. A mulher deveria ser letrada e, ao mesmo tempo, ela deveria também ser servidora pública. Ou seja, um número diminuto, muito pequeno comparado ao que existia em relação à população brasileira. Mas, mesmo assim, um avanço importante, de tal forma que as mulheres, a partir daí, não só podem votar, mas também seriam votadas. Outra coisa, os sindicatos começam a ter um atrelamento a quem? Ao governo. Surgem os pelegos, surge aquela galera que o sindicato, isso tem até a ver, não é, Marcos, com o que a gente está falando de tarde. Nenhum sindicato, pessoal, seja a nível federal, obedecer ao presidente, seja a nível estadual, obedecer à governadora, seja a nível municipal e mostrar obedecer à prefeita. Todo sindicato deve ser independente. Se assim o for, teremos certeza que o sindicato verdadeiramente é comprometido com a classe na qual ela representa. Se não for desse jeito, temos certeza, Marcos, que ela serve, os sindicatos servem, a instituição serve a quem não deve servir, que são os governantes. Marcos, fala aí para a gente um pouco nessa transição que a gente sabe muito bem que Vargas queria o quê? Vargas queria continuar no poder. Mas se em 34, em 32 havia a Revolução Constitucionalista, provavelmente era preciso uma nova eleição. Mas o cara era tão mala que conseguiu o quê? Através de uma eleição indireta, não foi o povão que votou, permanecer no governo de 34 a 37. Fala aí, Marcos, o período chamado constitucional. Thales, só para a gente, o pessoal entender melhor, e quando você faz essa pergunta, eu vou dar tipo assim umas etapas, aí eu chego nessa tua ideia. Quando o Vargas assumiu o poder, aí a gente tem que entender que o poder, a chegada dele ao poder no Brasil, não é uma questão só de um desejo pessoal e de uma vontade, né? Como se fala de uma nação. A nação era feita por grupos políticos, grupos sociais. E aí a gente vai ter o quê? As oligarquias dissidentes, né? Que vão começar a apoiar esse projeto do Vargas, né? Claro que aí vem aquela famosa ideia, né? As oligarquias que apoiavam a República Velha, elas agora trocam apenas de roupa, né? Elas agora estão apostando nessa nova política, nessa nova república e nesse novo líder, para não ficar fora do poder, né? Mesmo não gostando, elas se adaptam. No Brasil isso é muito fácil. Eu não sei se você viu hoje, tá? Eu até vi agora no Zap, o Luiz Almir mandando um vereador Cícero, se não me engano. E assim, cara, aí você chamou ele e disse, você quando lhe convém, você é contra, quando lhe convém, você é a favor. Isso é muito forte na política brasileira, cara. Os partidos, eles vão se atrelando, vão se aliando, né? E essas oligarquias políticas, esses partidos, eles percebem no Vargas essa manutenção de poder. Vão baixar um pouco a bola, obviamente, né? Vão perder um pouco do poder, mas os anéis ficam-se os dedos, né? Então essas oligarquias dissidentes, essas famílias agora estão apoiando o Vargas. A gente vai ter a burguesia, aí vem aquela velha briga, né? Parte do setor da burguesia, média burguesia, pequena burguesia, e aí também já a burguesia industrial começa a apoiar o Vargas, né? Elas começam a entrar na ideia do Vargas de uma ideia de industrialização nacional, de uma perspectiva de criar um parque industrial no Brasil, né? Uma nova mentalidade. Isso é interessante, é uma mudança, né? Já que o Brasil está num processo de urbanização, então a gente vai ter o quê? Essa perspectiva de comércio, de atividade comercial e industrial. As camadas médias urbanas também, né? Os liberais, advogados, médicos, professores também começam a apoiar o Vargas. E quando você fala nessa questão dele ser camaleão, aí vem a grande sacada do Vargas, né, cara? Quando ele começa a pegar todo esse apoio, né, e capitalizar para o seu poder. Por quê? Quando ele fala em uma ideia de industrialização no Brasil, ele recupera quem, Thales? Os militares lá da República, da formação da República, e aqueles tenentes que fizeram parte da revolta do Forte, do Forte 18, né? Forte Copacabana e a revolta do Forte lá em São Paulo, em Manaus e Rio Grande do Sul, por aí vai, né? Então aquele movimento tenentista que defendia já o quê? Uma reforma eleitoral, defendia uma política sem corrupção, né? Já defendia até o voto secreto, defendia uma reforma na educação brasileira, já com uma ideia de uma escola técnica. É interessante, você que é do IF, é interessante colocar isso.
já tem umas ideias lá no movimento tenentista de escolas técnicas, né? Já voltado para o trabalho. Então, por isso que a ideia do trabalho é muito forte nesse governo Vargas. Então, eu vou ter apoio dos militares, do Vargas. Quando você falou das mulheres, e alguém colocou aqui a Celina Guimarães, inteligentemente, o Vargas vai aproveitar esse apoio das mulheres. Não esquecemos, Thales, que as conquistas femininas, elas não foram de graça, certo? Elas não foram, como é que eu vou dizer a você, dadas de mão beijada. As mulheres foram para a luta, as mulheres foram para conquistar mesmo os seus direitos, né? Então, mas ele capitaneia essa ideia. Nas classes médias urbanas, a ideia do trabalho liberal também nesse sentido, né? Essa perspectiva de regulamentação e de um Brasil diferente, né? As classes populares, quando ele começa a trabalhar a ideia, você falou do sindicato pelego, ele começa a trazer os operários, aquelas reivindicações lá dos anarquistas, aquelas reivindicações, como é que eu vou dizer a você, Thales, dos socialistas, 8 horas de trabalho, direito a férias, a lei maternidade, 13º, aquilo que os anarquistas e socialistas já defendiam, o Vargas vai capitanear. Eu respondo já ao Gerson, só para me fechar. É, Vai ficar feliz, né? Porque ele fazia os seus comícios nos. Vai permitir a presença do samba, isso vai ser muito forte, 30 e 40, o samba negro, né, a negritude, ela vai começar a ser valorizada a partir do governo Vargas, como se fosse uma forma de integração. Né? Pelo amor de Deus, gente, não vamos confundir com democracia racial brasileira, é uma questão do Vargas usando as estratégias que ele tinha para a perspectiva de um projeto nacional político dele, de poder também, e desse grupo que ele estava formando. Né? Então ele vai trazer essa ideia da liberação e do empolgamento do samba, como também da capoeira, como questões nacionais. Bruno, já existiam algumas indústrias no Brasil, né? Você não esqueça que a gente teve um surto industrial, principalmente na região sudeste. A gente não fala muito, mas Recife também já tinha algumas indústrias, Salvador. Então, com a Primeira Guerra Mundial, Bruno, a gente teve eu vou dizer a você, uma ideia de indústria já, principalmente naquela região de São Paulo, do Rio de Janeiro. Por isso que os movimentos operários eram muito fortes nessa região. E Mossoró, Bruno, já tinha também algumas indústrias, né? A gente já tinha a questão do sal, a gente já tinha a questão da produção do óleo do caroço de algodão, já tinha a questão da produção também da cera e da carnaúba. Mossoró já era um empório. Por isso que Mossoró, Bruno, ela vai ter o que nós vamos chamar de sindicato do garrancho, que era um sindicato de cunho de defender os operários lá das salinas, tá? Lutar pelos seus direitos, pela melhores condições de trabalho e reivindicações que eles faziam. Então, Mossoró já tinha uma certa industrialização também. O que eu estou falando, Bruno, é um projeto político, né? A partir de... Marcos, está dando uma paradinha, viu? Até Prudente de Moraes, voltou. quando ele começa com a ideia cafeeira, agrícola, né? Aquele mito que tem um senador do Rio Grande, estou tentando lembrar o nome dele aqui, que ele falava que o Brasil já nasceu com Cabral, com aquele tripé da gente produzir e vender produtos agrícolas, que era natural do nosso país ser um país agrícola, né? E isso permeou e permeia a mente de muita gente. Então, Gerson Bruno, desculpa, Gerson Bruno, então, nesse sentido, o Vargas ele vai alterar. É um projeto político agora, porque ele também tem uma burguesia industrial que veio desse surto, já do finalzinho do 1800. Você já deve ter ouvido falar de um cara chamado Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Ele foi um empresário brasileiro, um empreendedor brasileiro, né? Finalzinho já do século XIX, pegando já início do século XX. Então a gente já vai ter essas indústrias. Agora eu vou ter o quê, gente? Um projeto político industrial. Eu vou ter realmente agora uma educação com escolas técnicas, vou ter o Ministério do Trabalho e o Ministério da Indústria voltados para a perspectiva econômica e industrial. Isso pelos setores que ele vai tendo esse apoio e, por incrível que pareça, Thales, ele vai conseguindo realmente
fazer a ideia de um complexo de apoio, né, para se sustentar e ficar no poder e começar a lançar esse novo Brasil. Thales, o Amaury está Marcos, fazendo um comentário aí. estou vendo aqui a Mauri. Eu ia mandar um abraço, Mauri, para você. A Mauri é professor de história, pessoal. A Mauri é professor de história, foi aluno da gente. Foi aluno da gente. A Luana, de espanhol, também está acompanhando. Jonas, que é um artista massa, também o filho dele foi aluno da gente. Cara, Jonas Filho toca demais, teve a live dele domingo. O Esdras também está acompanhando, a Eleni. E o Endo também. E o Mossoró Chit Poski. Então, a galera que é massa ligada à questão de animes e outras questões. Pois não, Amar. Thales, só tem um comentário bem rapidinho. Lorena, que é aluna minha lá do Raimundo Gugel, também está com a gente aí. Sempre ela acompanha nossas lives e tal, sempre ela está participando. A Mauri coloca a questão do ensino religioso, né, como retorno. A Mauri, não esquecemos que isso vai ser muito forte, né, pela questão da tradição católica brasileira, né. A gente é fundamentalmente um país de base católica, né. A religião protestante aqui no Brasil, eu vou chamar dessa forma, ela só vai chegar aqui mesmo assim no sentido mais liberal, por incrível que pareça, a partir da República, né, quando o Estado vai ficar um Estado laico, né, antes a religião era oficial. E com certeza, o capital que o Vargas vai fazer, Mauri, não só na perspectiva católica, né, mas ele vai buscar uma ideia em outras religiões. Quando eu falei da questão negra, questão de ele permitir a questão do samba, né, de ele permitir que o negro pudesse praticar capoeira agora, e isso ser uma coisa que vai crescendo, né, no Brasil, a ideia dessa participação negra e o samba ser transformado como algo que faz a identidade cultural nossa, o Vargas vai fazer isso. Agora, Thales, não esquecendo que nos manuais de história, já do governo do Vargas, né, capitaneado pelo Ministério da Educação, o herói brasileiro ele vai ser muito forte, vai ser o índio. A gente vai partir de uma ideia que o nosso herói, o nosso cofundador da nação brasileira é o nosso índio, né? Então, tipo assim, ele vai resgatar aquela ideia lá do início do século século XVI, mais ou menos, né? A ideia do índio como esse grande herói brasileiro e capitaneando com essa história cultural. Aí depois a gente pode fazer outra discussão, que é aquela briguinha entre a historiografia sudeste, né, e a nossa historiografia do Nordeste, para saber quem é que vai valorizar e quem vai ser realmente, vai formar a nossa identidade cultural brasileira. Marcos, Mas, até para... deixa eu só nomear aqui uns pontinhos, aí você continua, porque assim que quando você perguntou a questão de 34, eu ainda estou tentando arrumar aí para o pessoal mais ou menos o que foi o Vargas, porque, bicho, não dá para discutir Vargas assim 20 minutos, você sabe disso, né? E as ações que ele vai fazer. Mas a gente passa 3 semanas, 4 semanas só em Vargas, porque é um assunto muito grande. E é um assunto que é gostoso, porque não trabalha só política. Política, economia, cultura, sociedade, imagens, educação também, muita coisa. E quando você coloca as medidas que ele vai fazer lá em 34, ele não começa em 34 essas medidas, ele começa em 30. Primeiro, Thales, ele vai substituir todos os governadores de província ou governadores estaduais por interventores, né? Então, no caso agora, a gente já pode dizer que vai estar nomeando interventores. Para que esses interventores? Para começar a defender uma política, um projeto político do Vargas, né? E o nosso grande interventor aqui no Nordeste era um tenente. Aí, lembra os tenentes que eu falei para vocês e que eles estão voltando agora da Coluna Preste, do movimento tenentista, estão voltando com Vargas. E o grande tenente nordestino vai ser o Juarez Távora, certo, gente? Vai ser o cara que vai comandar aqui o Nordeste, vai ser o cara que vai ter essa perspectiva. Então, em cada estado agora, eu vou ter um interventor, e aí esse interventor é mandado por o Vargas, que esse interventor vai causar problemas, né, quando o Vargas mandar lá para São Paulo, e os paulistas não vão aceitar o interventor estrangeiro, como eles chamavam, né, governando São Paulo. Claro, eles perderam o poder, não, estão perdendo a ideia de poder, então não vão aceitar. Também ele vai dissolver as câmaras municipais e as assembleias estaduais. Então, vai dissolver esse poder local, esse poder estadual, e vai também o Congresso Nacional vai ser dissolvido. Então, ele vai começar a preparar como é que vai ser essa nova política, e como essa Constituição, Thales, que você falou, que ele, né, vai também, vou dizer a você, Thales, pedir para ser feita, né,
que São Paulo vai lutar por essa Constituição. Ele também lutava, segundo ele, né? Mas na Constituição ele vai ter uma ideia que depois eu vou falar para vocês qual é. E aí, gente, ele vai criar um ministério que na época não tinha, né? Ministério da Educação, da Saúde, do Trabalho, Indústria e Comércio. Aí aquilo que eu falei para vocês, a Mauri coloca a questão da religião, eu estou colocando de novo aquela ideia de indústria, aquela ideia de trabalho e aquela ideia de educação. Tu quer responder esse comentário daqui, Thales? Era isso que eu ia falar agora. Eu tinha notado, Kícia, é o seguinte, quando nós falamos em oligarquias, aí eu vou falar especificamente do Rio Grande do Norte, eu tenho um livro de história do Rio Grande do Norte, ele está disponível gratuitamente, para quem está assistindo a live, tiver interesse depois, pode ir no privado, ou pode exatamente ir ao Facebook, que eu irei deixar lá disponível, sem ônus, não vai gastar nada, para baixar em PDF. Isso que é que acontece? Até então, 1930, havia disputa no nosso estado, por exemplo, das oligarquias Albuquerque-Maranhão, ligada a Pedro Velho, Alberto Maranhão, e a Bezerra Medeiros, ligada à região de Seridó, Juvenal Martini. E nesse sentido, aconteceu um choque entre elas durante esse período de 1889 a 1930. Mas como o Marcos falou, as oligarquias elas não tiveram tanto poder durante a época de Vargas. Entre 1930 e 1945, houve um poder contínuo dos interventores. Inclusive, Rafael Fernandes, que dá nome a um hospital, parente até do Rodolfo Fernandes, aquele que em Mossoró exatamente expulsou ou não o bando Lampião, existe controvérsia em relação ao bando, tudo bem, mas a figura Lampião é outra coisa que eu e Marcos depois vamos conversar com vocês. Então, as oligarquias não tiveram tanto poder. Mas sua pergunta é muito boa para entendermos o seguinte, as oligarquias elas costumam se adaptar ao meio. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, Maias, Alves e Rosados se adaptam a seu bel prazer para permanecerem no poder. Mudam, inclusive, de siglas eleitorais, mas permanecem no modus operandi do mesmo jeito. O que é esse modus operandi? É a forma que eles trabalham. O clientelismo, a compra de votos por vezes, e muitas vezes essa ideia do toma lá da cá. Não é à toa que Mossoró tem um grande número de terceirizados. Ainda bem porque nesse momento de pandemia nós precisamos de trabalho e emprego. Mas até mesmo as terceirizadas estão com salários atrasados. Então, para finalizar a sua colocação, Kícia, eu acho importante, Enzio também está assistindo, um abraço para ele, é entendermos que as oligarquias elas se adaptam. Mas nesse período de Vargas, não vai dar tempo, claro, nós começamos mais ou menos às 18h07, já são 18h45, temos mais 20 minutos, 21 minutos para frente, mas qualquer coisa a gente marca depois, próxima semana, e continuar a Vargas sem problema. Mas eu acho fundamental, Marcos. E até peguei uma coisa que Marcos, você falou antes, que eu sou fã dele, do Chico Buarque de Holanda, e Chico Buarque é um cara que trabalha... Chico Buarque, galera, não tem nada a ver com Vargas, não, mas ele tem a ideia do malandro, a ópera do malandro, etc. E o malandro, na história do Brasil, até antes de Vargas, era muito valorizado na música. Não é o Rosa, que era um cara que fez medicina, abandonou a medicina para a bebida e se entregar à questão de mulheres. Tem até o filme sobre ele. Indico que assistam, é um filme muito interessante. A ideia do malandro se perde. A ideia do trabalhador começa a ganhar espaço. A construção do trabalho. Pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Trabalhar é importante? Não, trabalhar é fundamental. Mas é importante você trabalhar para viver e não viver para o trabalho. Em um momento desse de pandemia, que infelizmente muitas pessoas perdem seu trabalho, infelizmente vai acontecer, o que é que muitas pessoas vão colocar na cabeça? Eu sou culpado de perder isso, sou incompetente, etc. Não, a questão conjuntural e pior. Enquanto nós tivermos um sistema econômico pesado, falido como capitalismo, é difícil. Não, vamos substituir pelo só. Não é isso. O estado do bem-estar social, que eu e Marcos falamos em uma live anterior, ela mostra exatamente que o Estado ele pode ajudar os trabalhadores. Assim como na época de Vargas, criou trabalhos. Assim como na época de Vargas, além, Marcos, dessa questão do Ministério da Educação, é importante lembrar que o Ministério do Trabalho, na época de Vargas, ganhava muito poder. E esse poder foi tão forte... não, pode falar. Só um comentário. Quando que você fala essa questão das oligarquias ser reacionárias ou não, tem um livro do Lemuel, professor da UERN, Os Reusados em Cena, né? Isso. E nesse livro, o Lemuel ele vai trabalhar, né, a perspectiva dessa mobilidade dessas oligarquias. E, Kícia, não é questão delas serem reacionárias ou não. A questão é que no Brasil isso é muito forte. Os partidos, como o Thales já disse, as famílias, elas vão se adaptando aos contextos políticos como uma forma de estratégia de permanência no poder.
Eu diminuo o meu poder, mas eu continuo no poder. Tá? E o Vargas, como eu falei para vocês logo na aula passada e na live agora, ele fazia parte dessa oligarquia velha. É porque no Brasil é criado um discurso, né, do novo, do moderno, e aí a discussão ela ganha. Até aquela discussão que a gente fez naquele dia, Thales, do Flamengo ter criado um novo estilo de jogar futebol, aquela questão ofensiva. Isso é nosso, dos anos 70, dos anos 60, cara. O Flamengo foi recuperar. Ou até antes com Garrincha, viu? Ou até antes. Pois é, o Flamengo vai recuperar uma coisa que o Palmeiras fazia nos anos 70, 60 e 70. O Botafogo, o Vasco e tal. Então, assim, o discurso do novo, então, que ela se adapta, né? Ela se adapta nesse novo discurso, mesmo ela reduzindo seu poder. Ela faz essa ideia que, e por incrível que pareça, que essas oligarquias, elas continuam no poder até hoje, certo? Se você pega nossos deputados federais, senadores, governadores, né? Muitos são ligados ainda a essas antigas famílias que vai passando de geração para geração, vão continuando, e é o que o nosso grande historiador, Thales, o Michel Dissertor, chama de estratégia, né? Como essas estratégias elas vão sendo colocadas. E, Kisser, quando você faz isso também, eu lembrei que agora o Vargas ele vai fazer a centralização política e econômica, tá? Do comércio interno e do comércio exterior. Ou seja, o Estado agora ele vai ser o coautor dessa regulamentação também comercial. Eu vou ter a regulamentação do trabalho com a CLT, né? E vou ter também a regulamentação do comércio e das relações externas agora também diretas, controladas e municiadas pelo Estado, certo? Thales, tem um aspecto do Vargas que eu acho interessante, que dá pano para muita manga, né? Que é o populismo do Vargas, né? Como o Vargas vai ser um cara populista, né? A gente tá na live agora às 18 horas, de 19 horas vai ter o quê, Thales? Nas rádios brasileiras. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil, que criaram depois a ideia que a Voz do Brasil é horrível, mas nessa época que o Marcos está comentando, pessoal, era fundamental, porque se hoje nós temos as plataformas de streaming, não sei nem se pronuncia assim, na qual as pessoas estão, por exemplo, no Amazon, na Netflix e outras plataformas, na época de Vargas não existia isso. Como também a televisão, canais abertos, perdem cada vez mais espaço em substituição a elas temos o quê? A TV por assinatura. Nessa época as pessoas paravam para ficar no rádio. Todo mundo ao redor do rádio, ouvindo telenovelas. E outra, assim como a televisão, os rádios não têm um poder de interação. Hoje, claro, temos a questão do Twitter, temos a questão de muitos programas abrirem o espaço para que tenhamos a nossa participação. Agora, diga-se passagem, eles vêm antes se é importante ou não a participação. Lembrando, Marcos, que antes de ontem, até mesmo em relação a isso, eu tive a participação no programa O Encontro, da Fátima Bernardo, falando sobre o Enem. De Mossoró, galera. De Mossoró, mandei a mensagem ao Twitter e a Fátima Bernardo viu, apoiando exatamente que o Enem seja o que é adiado. Mas essa interação, ela é nova. Na época de Vargas existe. E o rádio tem um poder de iluminação muito grande. Eu participo às vezes, Marcos, só para finalizar, participo às vezes nas rádios, mas quem me conhece sabe que eu sou baixinho, gordinho. Mas a voz, assim, parece um cara de 1,90 m. Professor, você é radialista? Eu disse, não, cara, eu sou professor. Mas é porque a voz tem esse poder. E isso na década de 30, imagina aí, pessoal. Na década de 30. Falando em alô, Marcos, quem está com a gente é Carol, Félix, a Branca, o Milton, o Jackson, a Eduarda, Joslene, a Hélio e também Roberto. Roberto que é servidor do IFRN, e a Hélio foi coroinha comigo, lá no Nova Conceição. A Hélio hoje, Marcos, é padre, você precisa conhecer depois, da Igreja Ortodoxa, viu? Um padre da Igreja Ortodoxa em Mossoró, que eu acho massa isso. As diferenças entre as religiões e o respeito, mas pode continuar. Não, Thales, só agora a parte do cotidiano, né? E a história privada brasileira, né? E pública. Quando você falou do rádio, o Vargas ele vai capitanear muito isso no rádio, cara. Quando eu falei do futebol, do samba, você falou do malandro, né? O carnaval com o Vargas vai ter uma diferença. Mas eu fico imaginando, Thales, eu acho massa isso nos 30, né? O senhor da casa, né? O chefe da casa, ele chama no todos para escutar o rádio, né? E é incrível, todo mundo ficava na sala, né? O rádio, acho que era aquele modelo ABC. Eu cheguei até a ver um rádio ABC lá no interior da casa da minha avó, cara, o Dr. Gomes, né? E é interessante, Thales, o chefe da casa
ele ligava o rádio, né? E começava, cara, a família toda a escutar. E ela escutava a voz de quem? A Voz do Brasil, escutava a voz de Vargas. E a música A Voz do Brasil é a peça do Guarani, né? Então, no caso, você começa, bicho, a todo mundo escutar o que o presidente ia falar. Então, ficava a mulher lá fazendo aquela parte da costura, da roupa, né? O homem escutando, as crianças brincando, e todo mundo ia para escutar o Vargas. Eu fico imaginando hoje uma família que era reunida, né? Numa sala para escutar um programa, assistir uma TV, sei lá, no sentido de união familiar até. Mas era determinante isso, né? Beleza, segundo. Aqui também é a mesma coisa, meu amigo. Não é só você que está nessa, não, viu? A gente também. Aí, Thales, então o rádio vai ser o veículo de comunicação e com isso ele vai fortalecer muito seu governo, né? Não esquecemos que o Vargas também vai ser violento, vai ser autoritário, ele não vai aceitar críticas a seu governo, é por isso que ele vai começar a querer controlar os meios de comunicação, que eu acho isso um perigo para qualquer sistema que exista no mundo, mas ele vai começar a controlar o rádio, no caso o jornal e as revistas. Tá, você falou uma coisa, eu tento lembrar assim, cara, mas as novelas de rádio também já existiam e eram famosas, como também os cantores de rádio, né? E a gente começa a ter o rádio sendo o grande difusor da... Desculpa, eu vou deixar você continuar. Só me lembrei da Mais Bela Voz lá na Catedral, rapaz. Mas continue. Não, mas como ele foi inteligente nesse ponto de pegar o rádio como meio de comunicação, porque ele vai alcançar vários lugares, né? Vai ser reproduzido, aquele aumento de antenas, aquela coisa toda para a época, e dimensionar esse rádio, né? Porque você vai ter um veículo de comunicação mesmo, vai começar a ter as partidas de futebol. É porque eu estou tentando lembrar aqui, eu fiz até um artigo que eu fiz sobre futebol aqui para um congresso da UFRN. Se eu não me engano, as primeiras partidas de futebol do rádio, cara, não sei se foi 29, foi 28, tentando lembrar aqui, mas o futebol também começa a ser a perspectiva de transmissão, como era já as lutas de boxe, né? Aí ele vai capitanear isso nas novelas, nas músicas, né? E na parte política. Então o rádio vai ser o difusor do nacionalismo do Vargas. E através dessa rádio é que ele vai fazendo seu pronunciamento, seus discursos, né? Ele vai regulamentando isso. E o rádio como grande difusor dessa comunicação. Diga, Thales. Eu me lembrei, sabe de quem, cara? Do Zé Ramalho. Ele tem uma canção que eu acho que, inclusive, é uma regravação, que tem um discurso no Estado de São Januário, mas o nome da canção, quem puder pesquisar, pesquise, vale muito a pena. Pesquise a música Ele Disse. O nome da música é Ele Disse, do Zé Ramalho, que inclusive é da Paraíba, viu, Roberto? Você sabe disso. Ele diz o seguinte no refrão: ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Meu irmão, isso é muito forte, Marcos. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Amigo, isso chega nos ouvidos, não é como voz, é como um acalento, uma música para criança, um verdadeiro carinho de pai e mãe. É tão carinho de pai, Marcos, que a gente não falou ainda que ele é conhecido como o quê? Pai de quem? Pai dos pobres. Mas mãe do rico também. Ô, Thales, o Gerson Bruno está participando legal aí. Ele está perguntando se ele usou o rádio a favor dele. Bruno, com certeza, a partir do momento que ele faz a ideia das regulamentações das telecomunicações da época, né? Então, há revistas de época, eu acho que era Cruzeiro do Sul, uma revista de época muito famosa na época, a Rádio Nacional, as músicas que vão estar saindo, com certeza, o programa era mostrando o que o governo fazia. Esses desfiles que a gente tem hoje cívicos, eles vêm muito com a ideia do Vargas, né? Esse desfile cívico, o desfile da pátria, o desfile da república, né? Das comemorações. Então, o rádio vai ser o grande transmissor e sempre falando a favor dele. Se você quiser, assim, Bruno, mais uma ideia assim, legal de história de época, você tem um filme brasileiro que é sobre o Assis, que é um jornalista aqui da Paraíba, tá? Que vai para o Sul. Se eu não me engano, ele se formou em Direito, depois se formou em Jornalismo. E ele vai ser um cara que ele vai ser o chefe dos Diários Associados, que é um complexo que tinha revista, jornal, rádio, e o cara que vai fazer a primeira TV brasileira, né, que é a TV Tupi.
né? E ele, muitas vezes, vai estar a favor do Vargas e contra o Vargas. E vai ser um embate muito interessante na época, tá? Aí, se você quiser saber sobre isso, e também, Bruno, se você for lá no YouTube, se não estiver enganado, tem lá uns links lá do YouTube que tem os pronunciamentos do Vargas. Eu tenho uma de uma música de uma banda punk que eu escuto, que a música começa com o pronunciamento do Vargas. Então, assim, o governo do Vargas, ele era retratado, reafirmado com o quê? Com o programa do Vargas, A Voz do Brasil. Então, nesse ponto aí, vai ser interessante essa ideia do rádio como grande transmissor da ideia do governo. Diga, Thales. Pronto, nós temos mais 10 minutos, por incrível que pareça, o tempo está correndo. Então, essa live ela vai ter uma continuidade, pessoal, porque a Era Vargas, eu e Marcos, a gente é sincero, é impossível fazermos em 50 minutos, uma hora. A gente está num bate-volta, bate-papo no sentido geral, para que o Enem não fique também aquela coisa maçante. Por isso, o I, o vi, a comparação de passado e presente. Mas, com certeza, essa temática nós vamos continuar. Roberto fez até a pergunta se a era máxima do rádio foi a década de 40. 30 tem um início, 40 tem uma ascensão, mas lembremos que isso se dá, como o Marcos falou, através de uma cadeia de rádios que aos poucos começa a ganhar proporção. Isso faz com que o rádio tenha um poder muito forte nesse sentido. Ainda, Marcos... só um detalhe, a pergunta... Só para você responder, um abraço para o Wesley, que também está acompanhando a gente. O Wesley foi meu aluno no IF, e o Henrique Damasceno, que também está acompanhando, além também da Leila. Leila é gente fina demais, mas pode continuar. Só uma ideia do Roberto, a questão do rádio. O rádio já vinha antes, né? 27, 28, né? Anos 20 e tal. Com o Vargas, a popularidade vai ser grande pela questão também da ideia de industrialização e da comercialização de aparelhos. Porque de início, nem todo mundo tinha condições de comprar um rádio, né? Então, não é todo mundo que tinha condições de ter acesso a um rádio. Você ia para uma biroscazinha, um barzinho, para escutar a partida de futebol, né? Você escutar o Palmeiras ser campeão lá nos anos 30, né? Anos 40 e tal. Então, assim, é interessante que, quando você fala anos 40, Roberto, realmente ele vai ter uma proporção maior a partir do momento que você vai ter um acesso de comercialização desse produto. E o Vargas vai facilitar isso, né? Com certeza. A gente vai ter uma nova era no Brasil a partir do Vargas, nessa perspectiva de mudança. E o rádio ele só vai perder poder, né, quando o auge da televisão. Quando a televisão ganhar seu auge, o Grande Sullivan está entrando aí para acompanhar a nossa live. Tá? Então, o rádio só vai começar a perder poder quando a televisão começar realmente a ficar popularizada, porque antes era restrita, né? Então, quando você vai ter o que... A ideia, Roberto, lá dos anos 50, 60, aí o estouro da televisão, 70 e 80, né? Agora eu tô falando assim, estouro assim, gente, agora vamos sempre se ligar que nem todo mundo tinha condições de comprar e ter televisão. Eram aparelhos, para a época, apenas uma classe média, classe rica, tinha acesso a esses aparelhos, né? Não havia, assim, um projeto, um programa tão grande para todo mundo comprar essas televisões. É mais ou menos isso, Roberto. No final dos anos 50, 60... tanto que a televisão antigamente, se você for pegar a história dela, né, ela só vai, o auge da televisão mesmo, no sentido de transmissão a nível nacional, imagem colorida, né, a televisão era preta e branca e tal, já vai ser anos 80. Diga aí, Thales. Roberto, Thales, agora não. Pois não. Comentário. Já está dando às 19 horas, cara. Então acho que... Não. A gente vai parar por aqui para não ficar à frente, mas Sullivan, um abraço grande para você. Roberto, houve essa transição. Podemos dizer que a década de 50, sim, mas quando nós falamos em massificação do rádio, 40 para 50, mas aos poucos surge a televisão. Só que lembremos do seguinte, eram artigos de luxo. Hoje, quando nós falamos em celulares, quase todo mundo tem um celular, mas não é todo mundo que tem um celular, igual aquela menina que fez a propaganda do Enem, um iPhone 11. Então, aquela propaganda lá do Enem, absurdo, né? Um iPhone 11. Vamos estudar para o Enem. Você tem que dar seu jeito. E daí, se vire. Pelo amor de Deus, galera, o negócio é sério. Não adianta muitas vezes você da área de informática, TI, etc., redes, Roberto, e sabe muito bem que uma coisa é o celular, a outra é o celular com a capacidade que presta. Mas é o seguinte, pessoal, eu, Marcos, nós vamos voltar, não hoje, mas nós vamos colocar uma nova data. Essa live ela vai ficar
fincada, ela vai ficar aí disponível para todos vocês, caso queiram rever, ver do início, e pode deixar. Mas pode falar, Marcos. Não, Nós a ainda temos gente, 5 minutos. eu acho que Vargas, cara, a gente ainda está no, como você pediu 34, aquela sua pergunta, e eu queria preparar o pessoal para entender o que foi os primeiros 4 anos do Vargas, né? Para a gente chegar em 34, 37. Então, assim, Thales, infelizmente, cara, ou felizmente, como a gente já tinha conversado antes, falar da era Vargas, cara, ela porque realmente, como alguém colocou aqui na live, é muita mudança, Thales. Vai ter muita mudança mesmo, né? Então, a gente fica aqui nessa parte aí dos anos 30, né? 31, 32. A gente volta na próxima semana e a gente faz já a continuação do governo Vargas de 30, 34. Acho que dá até 37, acho que já vai dar, porque o pessoal já começou a entender melhor a ideia, né? Dessa perspectiva de Vargas, cara. Marcos, até para Roberto especificamente. Roberto, eu falei que quando acabar a pandemia, e Marcos com certeza concorda comigo, tem uma coleção de livros na biblioteca aqui da UERN tem, que é a história da vida privada no Brasil. Tem um capítulo só sobre os meios de comunicação, principalmente o rádio. Como o rádio ele tinha um poder muito forte. E eu acho importante, quando acabar essa pandemia, com certeza, eu vou tirar uma cópia em PDF e mando para você. Beleza, Marcos, também? Beleza. Thales, dizer só para a galera que a gente pode pegar essa aula de Era Vargas e no seu Face ou em outros canais, a gente passar para o pessoal ter acesso de um PowerPoint com essas aulas, né? E também já com questões de Enem sobre a Era Vargas, entendeu? Não, com certeza. Eu vou conversar com o Lucas, que está conosco, Caba Bom, para que depois nós possamos exatamente criar uma plataforma, um site, algo, para que todos vocês que estão acompanhando a live agora pelo Instagram, ela também estará disponível em breve no Facebook e também estará disponível no YouTube. Nós vamos fazer a soma nessas 3 plataformas para que a gente possa, no mínimo, somos professores da escola pública, somos ex-alunos da universidade pública. O que estamos fazendo aqui é nada mais devolvendo um pouco daquilo que todos vocês, seus pais, avós, nos deram, a possibilidade de estudar. Que isso não seja tirado de nenhum de vocês nunca, jamais, pois a educação ela é um caminho muito bom para a criação da cidadania. Vamos lá, Marcão? Posso encerrar? Pode, tá, beleza. Pessoal, um abraço aí a todo mundo e a gente próxima semana continua com a Era Vargas, tá? Thales, então, só para finalizar, pessoal, eu vou passar para você uns PowerPoint e você deixa lá disponível para a galera, tá certo? O pessoal tem um acompanhamento aí, questões também do Enem sobre a Era Vargas, ok? Um abraço a todos aí, abração, Thales. Tudo de bom, amigo. Valeu, meu filho. Até a próxima semana.